Fala galera do Movingcast, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo com o Manuel Landeira. Ele é o CIO do Grupo Sada. Fala, Manuel, tudo bem contigo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, Gaudio, muito bom. Prazer em te receber. Obrigado aí, hoje você veio lá de BH, né? Já foi bem recebido aí na Terra da Garoa, né? Da trovoada, chuva. Tudo, a cara de São Paulo, né? Que legal. Começa com calor, termina com chuva, é o jeito de São Paulo de ser. Atualmente você trabalha, né, no Grupo Sada, você é CIO, né, uma atividade aí que a gente vê que tem cada vez mais importância dentro de uma empresa, né? Mas antes de explorar aí os pontos de vista, o que você enxerga aí de algumas temáticas no mundo digital, eu tenho uma pergunta. Como é que o rapaz lá de Salvador, que fez ciência da computação, chegou até a fazer a ciência da computação e depois como é que foi o passo a passo até estar numa posição importante, né? Ser CIO não é fácil, né? Tem uma jornada aí. Gaudio, eu tô com 50 anos, então assim, tô ali, peguei essa transição da tecnologia, né? E engraçado que quem me inspirou muito dessa parte da eletrônica inicialmente, né, da elétrica, eletrônica e depois da tecnologia, foi meu avô, um português nascido em 1905, ali em Vila Nova de Gaia, próximo ali do Porto, no norte de Portugal. Veio para o Brasil, trabalhou aqui, mas morava lá em casa, né? Ele ficou viúvo e aí morava lá e meu avô era que ele faz tudo. Consertava liquidificador, consertava ventilador, consertava o carro dele mesmo também. Era um engenheiro raiz, né? Engenheiro de verdade. Né? Só que aquele que mete a mão fazia, engenhava mesmo. E bacana, porque eu via aquilo ali e gostava, né? E para variar também, todos os meus carrinhos eu desmontava, né? Alguns eu montava de volta, outros não dava certo, né? Mas eu sempre gostei dessa curiosidade de saber como as coisas funcionam. E eu comecei a perguntar para ele, meu avô, mas como é que você vai? Vem cá, senta aqui, vai sentar ao lado dele. Consertar o carro. Eu, com 8, 9 anos, já ajudava ele a regular o carburador. Eu tinha uma TL, né, carburador duplo. Aí regulava ali com ele, eu adorava. Era o meu lazer de sábado de manhã. E fui gostando, aí comecei a comprar revistas de eletrônica, montar uns pequenos circuitos em casa. E aí ganhei um computador, depois ganhei um computador de um pai de um amigo meu, que era um PC, que, com as coisas do destino, né? O que estava instalado lá dentro? COBOL. Fiquei curioso, comprei alguns manuais, fui comprar alguns livros, aprendi autodidata em COBOL lá com uns 14, 15 anos e comecei a gostar de programação. Estudei um pouco de Pascal, aí já estava na época do Clipper ali, um pouquinho, eu estava no 2º grau. E aí fui mais assim como hobby, né? Aí fiquei na discussão, vou fazer o quê? Vou fazer engenharia mecânica, que eu quase fiz engenharia mecânica. Falei, não, caramba, vou parar de TI. E aí com 3 meses de faculdade, já apareceu lá uma vaga de programador COBOL. Mandei uma carta, nem currículo sabia fazer, fiz uma carta para a empresa. Pronto, tô até hoje trabalhando com tecnologia. Que sensacional, né? Bem curioso, eu entrei para o mundo da tecnologia graças à minha avó. Eu já fazia escola técnica, eu era da turma dos clipeiros também. E certa vez ela trouxe a Gazeta do bairro lá, acho que era a Gazeta da Zona Norte. Era assim, só distribuía no bairro localmente. Jornal local. Aí eu cheguei lá, que tem e tal, eu fui também curioso, né? Como é importante, né? A gente ter pessoas que nos ajudam, acabam sendo marcos ainda de referência, né? E bacana, e assim, ele era muito autodidata, né? Porque não tinha uma escolaridade, estudou até 4ª, 5ª série, né? Nem aquele ensino formal. Era um ensino de aldeia, né? Eu botava as crianças juntas e ensinava os números, ensinava as letras, escrevia alguma coisa. Mas isso não impediu dele de aprender por observação, por prática, pela necessidade da vida mesmo, né? Que antigamente ele tinha esse aprendizado para poder sobreviver, para ter algum trabalho, uma renda e construir uma família. Isso é muito importante, porque você fala assim, você faz uma graduação, eu acho muito importante, porque te dá a base teórica do porquê as coisas funcionam, são assim. Mas aquilo não é o fim de nada. É o que eu falo, quando você tem um diploma, é o começo de uma jornada longa, né? Um caminho longo onde você vai ser muito dono de si, né? Da sua carreira, da sua jornada. E essa, que a gente fala agora, tem um lifelong learning, tem vários termos para isso, mas eu acho que a gente que é de TI já descobriu isso há muito tempo, né? Que toda vez que troca uma versão, você tem que se atualizar com o software. O mundo de tecnologia exigiu muito antes essa questão do aprendizado contínuo, né? Perfeito. A área de medicina, eu vejo alguns colegas de medicina até a mesma coisa. Mas assim, acho que a tecnologia sempre exigiu, né? Legal que você comentou, né, da revista, né, eletrônica, as demos, lá você comprava os kitzinhos, que na época era até difícil conseguir esse material, né? É verdade. E hoje em dia, graças a Deus, você tem, para o pessoal que está começando, você tem vasto
acesso a conhecimento, né? Com inteligência artificial, YouTube e tudo mais. Então, para quem quer entrar, acho que nessa área de tecnologia é um ótimo momento, né? Não, e você pega o Arduino, o Raspberry, você tem muita coisa assim que já vem em circuitos até mais elaborados, né? Era muito básico de resistor, Capacitorzinho, um capacitor, já era avançado. muito básico, assim, era muitos circuitos muito simples, até porque você tinha que fazer tudo na mão, a placa toda na mão. Hoje você tem muita coisa incorporada que dá pra fazer muita coisa bacana, né? Coisa útil. Eu quero acender a luz do meu quarto com a voz. O cara consegue fazer a baixo custo ali, com o Arduino, o microfone e programa, ele constrói aquilo. Isso para mim dava muito prazer. Eu gostava disso, desse construção. E bacana que isso me seguiu, por quê? Porque eu sempre pautei minha carreira, eu sempre gostei de trazer soluções. Onde a TI não era o fim, era o meio, né? Então eu queria entender quais os problemas reais que as empresas tinham e como é que a gente podia aplicar uma solução de tecnologia para resolver aquilo. Essa característica de solucionador de problema fica bem visível no pessoal com que a gente acaba conversando, que por vezes é uma característica legal para quem quer, talvez, evoluir na carreira. Porque tudo que é meio que bronca, você acaba pegando com ânimo, né? Com vontade. Você gosta de pegar um certo desafio. E, obviamente, que atrás de um problema tem oportunidade, né? E sempre. É a hora que você pode mostrar até o seu conhecimento, a sua experiência, etc. É quando você enfrenta o problema, você traz uma solução. Claro que isso exige colaboração, exige uma escuta ativa, né? Porque às vezes você olha e você tem uma percepção do problema. E isso pode não ser a visão correta. Então, trabalhar em equipe, isso exige, né? Você também saber colaborar, ouvir as pessoas, entender, até para engajar, para que quando você propor uma solução, o cara não fique, não, estou fazendo isso aqui porque o Manuel falou que é para fazer. O cara comprar aquela ideia e ver, pô, isso aqui de fato vai melhorar o trabalho, vai gerar um valor, eu vou produzir mais, eu vou ser mais produtivo na minha atividade, e trazer as pessoas para perto também é necessário. Então, é o que a gente fala, o hard skill de tecnologia também exige, ainda mais na mudança, na solução de problema, esse soft skill também de saber trabalhar em equipe, saber ouvir, colaborar, delegar, não delargar, delegar, né? Tem uma diferença grande aqui. E acho que isso é muito importante também, coisa que a gente não aprende na faculdade, mas você tem que aprender e criar essas habilidades na carreira. E quando você mandou a carta lá, aí você falou... Claro que não acreditaram, né? Você falou, pô, mas como é que você é autodidata? Aí e COBOL não é uma linguagem fácil, né? Exatamente. Na época tinha o Clipper, o Pascal, já era mais fácil. COBOL não... E quando você foi... Era o mundo financeiro, mercado financeiro? Era um RP. Era um RP que nasceu no Rio de Janeiro. E aí tinha uma operação no Rio e na Bahia. Bahia atendia ali, Bahia, Sergipe, até Pernambuco. Mas a grande base de clientes era na Bahia mesmo. E a matriz ficava no Rio. Só que a gente poderia... O sistema tinha que alguma personalização e muito no código, né? Não era tão parametrizável como são sistemas modernos, né? Então você emitia uma nota fiscal no impressora matricial, você tinha um código padrão da nota, mas eu tinha que ajustar no formulário, na impressora, e era no comando mesmo. E essa foi uma dúvida, né? Porque a primeira deixaram um recado lá em casa, aí quando eu liguei, o cara falou, não, eu preciso conhecer, porque primeiro, tem uma coisa errada, você não entendeu que a vaga é para um programador, você está na terceira semana de faculdade, você tem só 18 anos, eu estou falando de COBOL, não é Clipper, o cara tá falando, não é Clipper não, é COBOL. O Clipper já era mais amistoso, né? Porque ele falou, cara, não pode ser. Eu falei, sim, mas é isso mesmo. Então, ele falou, cara, vem cá. E aí contei, tanto aí, tinha chamava Jo, né, eu tenho 1,90, ela tinha meu tamanho, uma morena assim. E ela falou, não, vem cá então, bora ver se você sabe mesmo. E começamos a bater papo, era uma casa, né? A empresa era uma casa muito grande, né? E a gente ficou no primeiro andar de baixo, assim. Deu 6 horas da tarde que entra o sócio, né? O dono da operação local. Jô, o que o rapaz está fazendo aqui? Eu tomei até um susto. Falei, o que está ele fazendo aqui? Aí ela falou, não, é que ele sabe programar mesmo. Eu falei, pô, então me avisa que vamos contratar ele, vamos, tá bom, pronto. Você tem carteira de trabalho? Não. Tira a carteira de trabalho amanhã de manhã e volta pra cá. Isso é muito bom, né? Muito bacana, cara. Como as coisas vão acontecendo, né? Acho que dá até saudade, né? Porque esses pontos são pontos que quando você olha pra trás... Eu sempre comento, né? Do Steve Jobs lá, que fala Connecting Dots, né? Que ele dá o discurso e fala, pô, pra frente a gente não sabe muito bem, mas quando você olha pra trás você entende mais ou menos porque você passou cada coisa. Sim. Aí você começou a sua jornada nessa empresa. E eu trabalhei, e bacana que eu trabalhei lá 8 anos, né? Então eu trabalhei ali desenvolvendo,
Na sequência, eu comecei a conhecer o sistema, comecei em alguns clientes, né? Porque para a internet, né? Então, para atualizar o cliente, era um pack de disquete, né? Mochila nas costas, carro, ia lá no cliente, agendava um horário, parava o sistema, atualizava e liberava. Então, eu tinha minhas rotas na Bahia, né, em Salvador, até no interior da Bahia também. E comecei a... Aí eu sempre, esse jeito curioso, né, que eu ia desmontar o carro, e aí eu chegava no cliente, pô, aproveita. Enquanto tá atualizando aqui, que demorava, né, demorava ali uma horinha. Conta um pouquinho aí. Aproveita, pô, o que você faz? Como é que você faz? Aí o cara já ia batendo um papo, ia perguntando. E aí que eu tinha uma dúvida, o cara, até aproveitando, cara, tem um relatório aqui que tá, me explica melhor. Não tinha a dizer não, vou dizer não. O cara imprimiu o relatório, anotava na caneta, eu metia na mochila e levava, já tinha um requisito ali. Já chegava pro pessoal, pô, o cliente pediu, pô, então vamos fazer aqui uma ordem de serviço, vai dar 4 horas de desenvolvimento. Eu falei, posso fazer? Pode, fazia. E você começa a ter esse contato, né? E aí, tanto que eu saí como coordenador de suporte. Que legal. Toda a parte de suporte e plantação ficava comigo. Eu bem curiosa a sua história, porque você vai falando, eu vou lembrando um pouco da minha vida. Eu fiquei 10 anos eu trabalhei brevemente numa empresa e depois eu fiquei 9 anos numa outra empresa. Deixa eu te dar uma pergunta, na sua visão, você ter ficado bastante tempo, considerando hoje, né? Não no passado, ficado bastante tempo. Mas se bem que eu acho que eu sou uma turma do seu, eu tenho 43, né? Então, uma ou duas turmas, vamos dizer assim. Na minha época, eu já falava, pô, Diego, tu tá aí, eu fiquei 9 anos e meio. Pô, tu tá aí, tem 5 anos já, tu vai querer ficar dono da empresa? Eu falei, cara, tá de boa, tô aprendendo e tal. Hoje, às vezes, a galera tem uma certa pressa em algumas coisas. Você acha que você ter ficado bastante tempo nessa empresa trouxe alguma vantagem competitiva para você hoje? Trouxe. Acho que trouxe bastante. E uma coincidência boa na carreira. Por quê? Ao trabalhar numa empresa de software, eu tinha contato com vários clientes. Clientes antigos que já rodavam. Eu estava, às vezes, só mantendo o sistema. Peguei alguns clientes em implantação, então terminei a implantação. Peguei clientes novos, que eu demonstrei o sistema, ajudei a fazer a venda, implantei e depois ainda dei o suporte. E qual a vantagem? O mercado de RP, eu trabalhei com empresa de indústria e comércio, empresa de segurança, transporte de valores, essa de carro forte. Trabalhei com indústria química, petroquímica, e você vai ganhando... Ou seja, mesmo novo ali, você já estava abrindo um leque. Abrindo leque. E aí você era da tecnologia, mas conhecendo... E aí você começa a ver empresa que uma coisa vai bem, outra não faz bem. Pô, cara, tem um estoque perfeito, cara. Faz inventário desvio zero. A outra toda atrapalhada. Você vai ver, vai olhar os processos. Aí você começa a criar exatamente uma visão mais ampla. Isso foi muito bacana. Que até hoje eu me lembro e aplico conhecimentos que eu tive no milênio passado, né? Abafa o caso, né? Mas assim, há muito tempo nessa fase que eu estava começando, mas assim, e aí a questão do desafio pessoal, né? De, pô, você tá ali, tá atento, tá prestando atenção, tá obtendo aprendizado no trabalho também, né? Porque, graças a Deus, nosso cérebro ele é ilimitado, né? Então, você aprender é muito bom. E você ter essa disposição de perguntar, de aprender, essa curiosidade, né? Eu costumo comentar aqui a importância, às vezes eu dei sorte de sempre trabalhar em lugares que eu gostava de trabalhar. Às vezes as pessoas, acho que nem sempre todo mundo vai dar essa sorte. Verdade. Mas eu comento que às vezes até quando você está num lugar que talvez você não goste tanto, tem a oportunidade de você entender, né? Um certo momento você falou, pô, entender o ambiente, eu ouvia e tal. Às vezes, numa dessa, você ouviu de um canto, ouviu do outro. Começa a fazer um trabalho consultivo já, né? Essa atitude meio consultiva, imagino que virou um padrão, um diferencial, uma competência aí que foi interessante para você. É bacana que desde novo me deu uma bagagem de ter boas conversas, que eu acho que assim, você influenciar. Que aí você começa a ter uma experiência de você vai adquirindo conhecimento. Aí eu depois saí e fui para uma indústria chamada Mucama, uma fábrica muito tradicional, é líder no mercado de luva cirúrgica, é uma empresa que existe até hoje, eu tenho um contato com algumas pessoas de lá ainda, eu já tenho mais de quase 20 anos que eu saí, mas qual era o momento? A empresa tinha acabado de ser vendida para uma multinacional francesa, num momento de transformação, com várias oportunidades de melhoria. Mudança, sistema. E qual a vantagem, cara? Muitas coisas, cara, não era TI, mas eu sabia que podia ser melhorado, cara, levantar a mão e assumir a responsabilidade por aquilo. Cara, e se a gente fizer assim? Como assim, mano? Pô, a gente pode melhorar e trocar uma ideia, conversar com as pessoas. Pô, vamos fazer? Vamos. E assumir, fazer
E com isso você vai ganhando bagagem, vai ganhando reconhecimento. E eu acho que enquanto tem essa troca, acho que então você está aprendendo, se desenvolvendo, crescendo junto com a empresa, é importante. Sim. Porque também o tempo, Raul, te dá uma possibilidade de você ter mais profundidade. Por isso você conhece os clientes, você conhece a engrenagem, né? Que toda empresa tem sua engrenagem. Mais situações, né? Talvez, isso, né? Como você falou, de ponta a ponta, né? Perfeito, isso mesmo. Você pegou etapas diferentes de projeto. Então você consegue ser mais profundo, né? Ser mais amplo na empresa e gerar valor, que eu acho que é bacana assim. Claro, tem a troca pelo salário, não vamos ser... Claro, tem um salário. Mas quando você olha assim, eu tenho um orgulho, isso, claro, por favor, não estou defendendo a bandeira, não é uma religião, nada disso, né? Mas uma coisa que eu faço, quando você olha para trás, eu vejo, cara, quantas marcos eu coloquei nas empresas que eu trabalhei. Tem coisa que eu vejo assim, tem coisa que tem um produto na prateleira. Eu ainda pego o produto e olho aqui e falo, cara, esse código que o cara usa até hoje foi eu que defini o padrão. Eu criei um padrão do código do produto. Até hoje a empresa usa uma ideia que eu dei há, sei lá, 20 e poucos anos atrás e tá aqui. Tá lá, tá no supermercado. Fez parte, né? Fez parte da história daquela empresa. Construiu, gerou valor, né? A gente que é do mundo da tecnologia, por vezes, a gente começa a perder um pouco do toque da realidade, né? Porque a gente mexe com serviço, não sei o quê, é sistema, infraestrutura, né? Pessoas, suporte, tem um monte de leque. E por vezes a empresa, o fim não é a tecnologia, né? É um outro segmento, é a logística, na qual você tem bastante expertise, é o varejo, assim por diante. E quando entra no mundo digital, né? Quando a gente começa com essa transformação digital, quem é da tecnologia começou a ter uma vantagem muito grande para poder dar pitaco aí nas áreas das empresas, né? Você vê que você percebeu muita transição, você chegou a ver colegas saindo do mundo de tecnologia, mais da TI, indo para a área de negócios. Você chegou a pensar em fazer isso? Eu não pensei, mas tive que fazer. Porque nessa empresa houve a necessidade de trocar o sistema. Eu fui para ela até porque eu conhecia o sistema anterior. E aí chegou um determinado momento que a parte de controladoria, o pessoal dizendo, falou, cara, não temos os controles mínimos necessários para atender o requisito. Você já tinha Fizemos um RFP, selecionamos um produto brasileiro, implementamos, foi um sucesso, padronizei até na América Latina, levei para a Argentina, tem uma operação na Argentina também, padronizamos aqui na América Latina. Ótimo. Passou uns 6 meses o presidente Manuel. Vamos almoçar? Eu falei, vai ser bom ou vai ser ruim? Sabe o que você na sala de reunião preciso assim, pôr um capacete, né? Tô lá trabalhando, né? Eu, o notebook ali, abre a porta, o diretor financeiro, o presidente. Bora almoçar? Eu falei, vai ser bom ou vai ser ruim? Eu lembro até hoje. Eu lembro da cena. Tava pra pintar um quadro. Assim. Não, vai ser bom. Aí eu falei, então vambora. Então bora, né? Aí ele falou, Manuel, a gente tem um problema. Questão de logística. A fábrica na Bahia, a área comercial em São Paulo. Então, problema de ruptura do pedido, planejamento de vendas, etc. A máxima de supply chain, né? Tem o que não vende, vende o que não tem. E esse conflito eterno. São dores eternas, né? E aí ele falou, Manuel, qual é essa visão sua de processos, de ter decomposto a empresa inteira no RP? Faz um projeto, ajuda a gente a construir uma área de supply chain. Eu falei, cara, mano, não é minha prema, não. Estuda. Planeja, contrata uma consultoria, busca aí, mas você tem o quê? Você tem a visão de processo. Te deram uma missão, mas também te deram ferramentas, né? Te deram tempos, dinheiro. Mas eu comentei, eu falei, pessoal, vou precisar de treinamento, vou estudar um pouco, vou participar de alguns fóruns e vou buscar uma consultoria para me apoiar, porque eu sei o que preciso, mas a técnica correta, os detalhes. Sim. E aí foi feito, foi um projeto de sucesso, foi implementado. E aí, quando terminou, vamos contratar alguém, contrata, não contrata, abrimos a vaga até, entrevistamos algumas pessoas para ele, Manuel, toca aí. Toca um tempo, até consolidar a mesa, porque no começo é tudo teórico, né? Os processos, sim, as ativações. Toca aí, toca 6 meses, 1 ano, quando tiver mais maduro, você passa para frente. 4 anos. De 6 meses. Gerente de supply chain. Meu cartão, troquei, paguei o TI lá, gerente de supply chain. De 6 meses, ficou 4 anos. De 6 meses, fiquei 4 anos. Aí, que legal. Assim, então a pergunta foi pertinente. Foi pertinente, aí, muito bacana. Você viveu nisso. Verdade. E aí depois, assim, claro, eu falei, minha área é TI. E aí a empresa estava numa mudança, estava numa transição que não era o que eu queria, eu estava com uma visão diferente, e a gente conversou, alinhou. Pra você ter ideia, eu animei minha saída em janeiro
para sair em janeiro do ano seguinte. 12 meses. Contratei meu sucessor, entrevistei, treinei o cara, tudo super alinhado. E eu acho que isso mostra o propósito, né? Respeito tanto da empresa com você com a empresa. Perfeito. Bom, é uma história boa de se contar, né? Porque... Tanto que eu falo com orgulho. Você fala, pô, você pediu para sair? Eu falei, sim, porque não era o momento, mas não significa que o que foi feito se perdeu. Ou sair chutando. Né? Não é, e assim, eu também, eu mudei, eu fui evoluindo, né? Que bom, né? Que a gente muda, que a gente cresce, que a gente evolui. Eu falei, eu queria uma outra experiência, queria ampliar um pouco mais meu conhecimento. Estava na casa nessa época com uns 30 e poucos, 32 anos aproximadamente. Falei, não, quero... Eu vou agora... Aí foi a hora que eu migrei para empresas de logística. Aí foi quando eu fui para Patrus Transportes. Nesse momento, E aí foi quando eu me mudei para Belo Horizonte.